Fala, meu povo. Daqui a pouco o Rubens do Carmo está com a gente. Só aguardar ele chegar aqui. Vamos lá. Opa, acho que minha câmera está invertida. Aí, Tranquilo. Tudo certo, e Rubens? aí, Como é que tá? beleza? Tudo bom? Tudo jóia? Boa noite aí pro pessoal. Boa noite, pessoal. Bom, esse é Rubens do Carmo, meu amigo e também diretor e gerente de projetos da Ato 03, não é isso, Rubens? Ato 3 Ato eventos, estamos 03. juntos. Nós estamos aí há quanto tempo já na jornada aí, Wellington? Tem bastante tempo aí que a gente se conhece, né, de mercado. Cara, bastante tempo. Eu, salvo engano, está fazendo aí 8 anos que a gente se conheceu aqui em Juiz de Fora no curso, né, da Voit Treinamentos, do Black Belt. E a partir dali virou amizade mesmo, né, cara? É amizade pessoal e amizade profissional também, né? Sim, A gente trabalhou junto, inclusive. sim, sim. Boas lembranças aí. Foi um bom treinamento. Galera firmeza lá também. E eu consegui carregar algumas pessoas aí para a vida depois daquele curso. Show de bola. Rubens, cara, a gente vem trocando ideias, né? Vem conversando bastante sobre se a liderança de alta performance, né? Se a liderança de alta performance ela existe de fato. Porque a gente escuta muito falar, né, cara, de equipe de alta performance, né? Uhum. É sempre aquela coisa, equipe de alta performance, a minha equipe é sempre a melhor, é a pior, mas e o líder? Ele é de alta performance? É esse que é o bate-papo que a gente vai trocar hoje e que a gente quer compartilhar com o pessoal, para as pessoas entenderem que, primeiro de tudo, né, o nosso bate-papo ele não é motivacional. Ele é um bate-papo de experiências profissionais, né? Você como empreendedor, grande empresário inclusive, pode estar trocando com a gente de experiências que aconteceu de fato, de histórias que eu também tenho também na minha carreira, para os lugares onde eu passei, para a gente tentar entender de fato o que é um líder de alta performance. Porque o que a gente vê muito, né? O que a gente entende muito hoje. São pessoas que ocupam lugares de liderança, mas que não são de alta performance, mas exigem da sua equipe alta performance. Né? Então, só voltando um pouquinho falando da motivação, eu não acredito muito, não é que eu não goste, né? Eu não acredito muito, eu acredito muito na consistência. Né? Sim, A criança ela faz o que ela quer, o adulto comum ele faz o que ela quer, agora o líder ou o profissional de alta performance ele faz o que tem que ser preciso. Né? Então, esse bate-papo é para a gente trocar ideia, ouvir um pouco da experiência de cada um e poder ajudar a galera que tá acompanhando a gente, que vai acompanhar depois nos outros canais. Enfim, é. esse é o nosso escopo, né? Cara, se eu der umas risadas do nada, não repara, pessoal, porque ou é porque eu já passei por algo parecido, ou é porque eu conheço alguém, já vi alguma coisa nesse sentido. Mas quando eu vi, quando você me chamou, né, para fazer essa live e eu vi a sua Sim. proposta de tema e estava lá sobre liderança de alta performance, existe? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: existe liderança de alta performance, o desenvolvimento, né, enfim, desse tipo de liderança, mas existe o de baixa performance também. E tudo isso eu acho que está envolvido numa série de etapas de processos, talvez a gente possa discutir algumas delas aqui, que vão determinar realmente se aquela liderança e se todo aquele escopo de pessoas que está envolvido nessa equipe, nesse negócio, né, se ele vai ser impactado de forma positiva ou negativa, se ele vai acompanhar as nuances do líder, se ele realmente segue o líder ou não, né, se essa pessoa realmente está performando no papel que ela deveria, né, que se espera dela. Muito bom. Muito bom. E a gente, uma das coisas que eu venho sempre conversando,
a experiência vai trazendo para nós algumas coincidências, né? Muitas vezes a gente tem a gente está numa empresa, a gente está num lugar, igual você falou agora, né? Só deu umas risadas aqui, porque já aconteceu comigo e tal. A gente sempre lembra, a gente está num lugar novo, tipo, isso já aconteceu, isso já deu problema, a solução lá foi essa, isso já aconteceu aqui, já deu problema, a solução ali foi essa e tal. E você vai construindo um modelo, né? Eu não posso dizer que seja uma receita de bolo, né? Mas é um modelo que você vai construindo que se encaixa ali perfeitamente em vários segmentos, né? Então, a gente desenvolveu e a gente pensou junto em trabalhar com 5 pilares que a gente imagina para um líder de alta performance, né? Vamos deixar a equipe um pouquinho de lado agora, vamos pensar no líder, porque é uma frase famosa, inclusive, né? A equipe é espelho do líder. Então, se esse líder, se essa pessoa ela não é de alta performance, é complicado que ela exija da sua equipe alta performance. Então, trabalhando nesses 5 pilares que a gente vai discutir agora, o primeiro item que a gente que eu trago assim como muito relevante e dentro dos 5 não é menos importante Menos importante, né? Isso, mas ele é fundamental, porque ele vai balizar todos os outros 4 itens, que é a contratação, né? Eu tenho até uma história rápida aqui para contar para vocês sobre essa questão da contratação, como que é importante você contratar bem, mas quem contrata é a pessoa de alta performance, isso é muito importante. Eu fui estagiário numa empresa e resumo tocou na ferida, né? Sim, mas resumo do resumo. O problema começa por aí já, né? O buraco é sempre mais fundo, né? Lá atrás. É verdade. Eu comecei num programa de estágio aqui numa empresa e tal, resumo do resumo. Eu ia ser contratado e precisavam contratar um outro estagiário no meu lugar. Wellington, você aceita participar da entrevista? Eu nunca tinha participado de uma entrevista, né? Falei, não, mas eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso. Não, mas você não vai falar nada. Eu achei até legal depois, no final, a ideia do gestor. Você simplesmente olha para a pessoa e vê se ela foi igual a você, se pensa igual a você e tal. É o que a gente precisa com um estágio para cumprir a sua vaga, porque você vai para um setor e tal. Enfim, eu fui participar dessa seleção. E aí eu fiquei lá como ouvinte, sentadinho na cadeira lá, ouvinte, e vieram vários candidatos e tal. E aí teve um candidato, esse estágio ele era de 6 a meio-dia, 6 da manhã ao meio-dia. Teve um candidato que a moça do RH perguntou, fulano, como é que é para você chegar aqui 6 horas da manhã? Porque, né, se você tem que estar aqui às 6, você tem que acordar muito cedo e tal. E o cara virou e falou de boa, eu adoro acordar cedo. Ele falou isso. Beleza, isso é de cada um. Ok. Cara, esse foi o cara que eu escolhi. Falei, pô, esse cara para mim vai ser o escolhido. Se eu puder, né, já que me colocaram aqui, eu puder opinar, eu vou escolher ele. E foi realmente isso. A gente se reuniu depois, e aí isso que aconteceu, cara. Wellington, de quem você gostou? Eu falei, eu gostei daquele cara que gosta de acordar cedo. Aí a moça do RH arregalou o olho, mas como assim? Caramba, quem que gosta de acordar cedo? Todo mundo odeia acordar cedo. E, cara, depois de muito tempo estudando sobre isso, liderança e tal, eu percebi que, cara, a pessoa que contrata, ela não pode ver com os olhos dela, ela tem que ver com os olhos da empresa. Então, nesse caso, inclusive, esse foi um assunto que eu comentei no evento que eu fui. Já deu para ver que esse RH ia arrastando para o trabalho, né? Exatamente. Então, assim, é isso que a gente está discutindo aqui, essa que é a ideia. A pessoa que contrata, desse primeiro pilar, né? A pessoa que contrata, ela é de alto desempenho. A pessoa que exige alta performance, ela é de alto desempenho. Então, assim, é um exemplo bem legal assim, para a gente discutir. E o que você falou que tocou na ferida sobre o estagiário, eu quero te ouvir. Não sobre o estagiário, mas sobre essa etapa de contratação. Eu acho que esse buraco começa aí. Porque eu, particularmente, no meu negócio, eu tenho história para contar relacionado a isso, que quando eu comecei eu não entendia tanto a importância de uma equipe, de um time. Eu tinha 2 sócios, amigos meus. A gente começou a organizar evento e a gente era muito informal ainda, amador, não tinha um negócio, era autônomo. E depois isso veio a se formalizar mais para frente, mas nesse começo
eu não enxergava, eu não tinha uma visão da própria estrutura do negócio, o que ele ia me exigir de equipe, de comportamento, de cargo, de habilidade, tanto técnica quanto comportamental, que eu acho que a gente pode explorar isso depois. E, cara, a gente era completamente sobrecarregado, porque não tinha gente trabalhando com a gente. E isso é uma falha muito grande, que trazia problemas. Não é que a gente até conseguiu entregar, fazer o que tinha que fazer, mas era puxado, poderia ser muito melhor, muito mais tranquilo se a gente tivesse uma boa equipe com a gente. E nós estamos falando de liderança, não de equipe. Porém, onde que veio essa falha? Veio da liderança. Foi minha, no caso, dos meus sócios na época. E nós estamos falando de contratação. Por quê? Porque eu não tinha a visão dessa necessidade. Quando ela vem depois, e eu percebi, né, trabalhando com outro organizador de evento, eu participei de um evento no staff dele, e, enfim, era um cara que era mais maduro, né, tinha mais tempo de mercado e tudo mais, e eu vi que ele tinha um staff bem preenchido, e eu vi o negócio fluindo de um jeito que eu falei, cara, eu não estou dando valor a isso, e eu tive muito problema operacional, logístico, muita perda de dado, de informação, muita coisa que poderia ser melhor executada, e que ia ser útil para mim lá na frente, no próprio negócio, né? Não acontecia porque a gente era sobrecarregado. E quando você está sobrecarregado, você trabalha no senso de urgência. O que é prioridade, o que não é. Então, tem muita coisa, muito detalhe que é necessário, mas não é prioridade. E como você está sobrecarregado, você vai na prioridade e vai deixando aquelas coisas de lado. Então, no futuro, assim, quando eu comecei a enxergar essa necessidade, eu comecei a ter uma visão melhor da estrutura do negócio, comecei a descrever, anotar mesmo quais eram os cargos, montei uma estrutura ideal de organograma para cada evento. Obviamente que cada projeto é um projeto, tem uma demanda diferente, então eu montei uma versão enxuta dele, porque às vezes a gente tem que adaptar. Às vezes o evento não é tão grande assim, não tem necessidade de você também inflar o negócio. E aí eu comecei a contratar esse staff e até mesmo equipe de voluntário que a gente implantou esse processo, você lembra? Porque a gente já participou disso. E aí eu comecei a executar um processo de contratação e onde eu analisava as pessoas, eu já tinha mais ou menos ali as skills, né, as habilidades que eu precisava que aquela pessoa tivesse para determinada função. Então, determinada coisa eu sabia que eu precisava de uma pessoa que tinha que ser atenta. Então, eu já tinha algumas perguntas, gatilho, na hora de contratar, de fazer entrevista, para ver se a pessoa era voada ou não. E aquilo ali eu já consegui ir apontando, entendeu? E não é perfeito, a gente erra. Eu te falei a última vez que a gente conversou. A galera tá artista pra cacete na entrevista, mas o que melhorou, cara, foi absurdo, porque aí vem-se de uma necessidade que eu percebi, que eu tive que trabalhar em mim primeiro, no meu negócio como líder, para depois eu transmitir isso para uma equipe. E aí vem outras etapas que estão relacionadas à liderança, que é como que a gente conduz essas pessoas para fazer as tarefas dela, para motivar elas, blá, blá, blá. E aí, cara, tem pano para manga aqui, para 3 lives. Mas falando em contratação, eu tive que implantar isso, que eu não tinha essa visão, né? Só para fechar esse assunto da minha parte, eu acho que eu comentei com você numa conversa aí recente que nesse meu segmento de evento, né, era muito comum às vezes nessa questão de você estar sobrecarregado, você precisa de um staff, às vezes você precisa de várias pessoas para 2, 3 dias só, para poder trabalhar na montagem, na execução e tudo mais, né, freelancer. É um volume alto de pessoas, né, que às vezes vai trabalhar num credenciamento, você precisa de 20 pessoas, 10 pessoas. E nessa carga de você conseguir essas pessoas, às vezes a gente pegava e falava, tem aquela menina lá, ou aquele rapaz ali que está sempre nas baladas, trabalhando nos eventos, chama ele. E aí chamava o cara chegava no dia, na véspera, e você falava, você tem que fazer isso aqui. E é óbvio que isso ia dar merda, cara. É óbvio que ia dar merda, entendeu? Não dá certo. E às vezes não é porque o cara estava trabalhando em vários eventos que ele era competente, ou que aquela moça tinha as habilidades que você precisava que ela tivesse para aquela função, no meu evento especificamente.
Isso dava sempre errado, muita gente furava, e aí você ficava mais maluco ainda, porque você tinha que arrumar pessoas, né, recrutar em cima da hora, porque alguém já furou. E agora, depois que eu comecei a implantar esse processo para contratar, para recrutar, inclusive o freelancer, eu já tenho vários filtros, sabe? Que eu já sei quem que vai furar, quem que não vai, porque o cara começa furando lá atrás, na primeira entrevista, entendeu? Então, Você já vê dali indícios, né? já vai afunilando, entendeu? Então, assim, a Sim, chance de sim. dar algum problema é muito menor. Pode ser que dê alguma zebra, que tenha alguma pessoa que seja mais difícil de lidar e tudo mais, pode acontecer. Mas quando você tem todo um processo em que a grande maioria das pessoas, você foi bem mais detalhista para poder selecionar, né? Se for um no meio de uma multidão, ela não vai causar grandes impactos. Então, você consegue contornar, substituir, realocar ela, ou falar, olha, não precisa voltar amanhã, se for o caso, entendeu? Se não está funcionando para você, tá tudo bem. E você deixa isso tudo acordado, alinhado antes, até com papelada, com burocracia, que coisa que a gente também não fazia, era muito boca a boca. Então, assim, você percebe que na informalidade, na correria, às vezes a gente acha que a gente é líder porque a gente está no cargo que você manda, você é chefe, você tem Sim, determinado sim. poder, mas não é isso, cara. Exatamente. Começa Exatamente. com toda uma. Não é porque eu sou o chefe do projeto que eu inventei o negócio que eu sou o líder. Não, cara, você tem tantas coisas que você tem que resolver antes com você, com o teu processo, com a tua burocracia, com o teu método de trabalhar, para depois você querer exigir ou conseguir, né, acompanhar na pessoa que está trabalhando com você, se ela está alinhada com aquilo ou não. Não é que ela é ruim ou boa, que ela sei lá, um profissional ruim ou não. Às vezes é só falta de alinhamento que você não percebeu antes, que você não teve condições de. Você mesmo não deu valor à importância, que é o que eu não dei no começo e depois eu passei a dar, a poder observar isso, né, e recrutar e trazer isso para dentro de um processo mesmo e fazer da maneira correta, né? Por mais burocrático que seja às vezes. Sim. Tem uma frase famosa que fala o seguinte, cara, se você começa certo, existe a possibilidade de você errar. Agora, se você começa errado, a chance de você errar, ela é certeira, é 100%. É famosa isso, né? Então, assim, Total. a gente trazer esse primeiro pilar, né, de liderança e de alto desempenho, sendo a contratação, igual essa história que você contou agora, que aconteceu de verdade contigo, e você hoje, meio que na dor ali, aprendeu isso e está podendo hoje dividir, está podendo ensinar pessoas com isso, é fundamental. Então, assim, eu sempre trago para as equipes que trabalham comigo essa frase, né? Que, cara, a gente começar certo, existe a possibilidade de a gente errar. Isso aí é super normal. Agora, se a gente começa errado e a gente sabe que a gente está começando errado, poxa, igual você citou, o cara faltou a entrevista. Já é um grande indício de o cara futuramente faltar por algum outro motivo. Falta de Então, assim, compromisso, né? sim, sim, exatamente. Então, assim, a contratação para nós aqui vai ser o balizador, ele vai ser vamos dizer assim, a ponta do iceberg, a gente conversou semanas atrás, dias atrás, para tudo, né? Tem um caso muito interessante uma vez que uma gestora de RH me perguntou, mas esse cara, ele chega atrasado, ele não faz isso, ele não faz aquilo, o que eu faço? Eu falei, eu não faria nada. Por quê? Porque esse cara não teria entrado dentro da Não tá empresa, aqui, né? porque desde o início ele já estava causando falhas. Então, assim, e o líder, né? Onde que o líder entra nessa? Então, eu acho muito importante você que almeja ter um cargo de liderança, almeja ser um empreendedor de grande porte, vamos dizer assim, é que você esteja dentro da sua equipe, que você envolva a sua equipe. E a gente vai discorrer sobre isso nos outros temas, né? E você trouxe um ponto sobre, além de contratar, é você integrar, que esse é o nosso segundo ponto, né? Que é trazer a pessoa para dentro do negócio de fato, não só contratar e falar assim, ó, essa aqui é a sua mesa, esse aqui é o seu computador, você tem que apertar esse botão e atender esse telefone, né? É integrar de fato a pessoa. A gente conversou esses dias. Muitas das vezes, o cara que é de alto desempenho, toda empresa quer um cara top. Essa é a verdade. Toda empresa procura um profissional excelente. É óbvio, né? E do outro lado, o profissional também procura a empresa excelente. Ele procura benefício, ele procura, né, ser reconhecido. E muitas vezes o cara quer ser só ouvido. Muitas vezes ele só quer conversar. Ele não tem esse tipo vamos dizer assim, de entendimento da empresa. Então ele acaba que ele entra ali na corrida dos ratos e ele é 10-10
Mas só que a ambiência, né, isso é muito importante. Vamos dizer assim, motivação de entregar mais ou não, é a ambiência da coisa. Então, se o cara está num lugar onde que ele não é motivado, ele não é integrado, que é o nosso segundo pilar, ele não é trago para o que está acontecendo de fato na empresa, ele acaba desmotivando, né? Então, esse é o nosso segundo pilar. Você contratou bem, trouxe a pessoa ideal, a pessoa que você entende que vai seguir com você, você agora tem que integrar ela. Então, isso é muito importante. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse segundo tema, que é a integração. O que você acha dentro da Ato 3, né? O que você traz para nós aí de novidade? Assim, acabei que eu citei um pouco sobre isso misturado com a contratação aqui, né? Tanto é que você já fisgou, que também, primeiro vem a necessidade do líder entender a área, o que é o negócio dele, né? Porque assim, eu já vi pessoas que elas contratam pessoas para fazer tarefas que elas não gostam de fazer. Ah, se eu detesto fazer isso, chama alguém para fazer aí. E aí já é um problema, porque às vezes o cara não manja do assunto e bota alguém para fazer. E se ele não tiver um mínimo de noção do que é das outras áreas, como é que funciona a engrenagem do negócio dele, já começa a atrapalhar. Porque ele vai ter dificuldade em integrar. E a equipe não vai se integrar por si só. A não ser que você tenha uma equipe que é muito boa mesmo, e ela já está envolvida no negócio há um certo tempo. E aí ela acabou... se o líder não conheceu essa pessoa, ou essas pessoas acabaram conhecendo o mecanismo, porque elas se interessaram. E aí elas vão acabar atuando dessa forma. E é óbvio que você, como líder, você quer pessoas melhores do que você no seu negócio. Mas isso não quer dizer que você também vai abrir mão de compreender o seu negócio só porque você tem gente mais competente lá dentro. Afinal, se você não for isso, você não é o líder. Então, sobre integração, quando o cara tem essa compreensão do negócio, do mecanismo, ele já sabe por conta própria, o próprio líder, ele já consegue enxergar onde as coisas se encaixam e qual peça cada membro da equipe dele tem que estar alinhada, né? Eu fiz estágio numa empresa, que é uma empresa grande, multinacional e tal, isso lá atrás, quando eu estava... foi meu primeiro contato com o mercado de trabalho, antes de eu empreender e tal. Eu tinha acabado de fazer meu curso técnico de administração, que ele era junto com o ensino médio, né? Eu chama Escola Técnica de Formação Gerencial, era um curso do Sebrae, Minas Gerais. Então, assim, a gente fazia o primeiro, segundo, terceiro ano, e aí, junto com essas matérias, a gente tinha matéria científica, né? Que tinha na faculdade, tal, de administração e tudo mais. E aí, para concluir, a gente tinha que fazer o estágio. Então, olha só, eu era um menino de 17 anos, 16, 17 anos, acho que 17, entrando no estágio de uma multinacional. E eu cheguei lá, o que aconteceu? Por ser multinacional, é tudo muito grande, é muito departamento, é muita área a ser integrada, e eu simplesmente cheguei lá e os caras também enrolados na correria viraram e falaram, ó, senta aqui, ó. Você tem que fazer isso aqui, seu trabalho é esse, ó, você clica aqui, você vai lançar esse negócio, toda vez que você vê esse papelzinho, você digita esse código aqui nesse campo e dá ok, e é isso aí, então vai fazer, aí beleza. Cara, 20 dias depois você não aguenta mais pegar o papel e digitar código e dar ok no sistema, entendeu? E eu não fazia a menor ideia por que eu fazia aquilo. Eu fui descobrir por que eu estava fazendo aquilo alguns belos anos depois, quando eu abri o meu negócio, quando eu precisei de coletar determinada informação e registrar determinada informação, e eu precisava de um lugar para poder manter aquela informação, porque na minha cabeça não cabia. E aí eu entendi que eu precisava de um sistema, e aí depois eu entendi que você precisa de alguém para te ajudar a fazer aquilo, porque eu tinha tantas coisas para fazer que não dá para fazer tudo sozinho. E aí eu comecei a entender o meu papel lá atrás, mas no meu negócio, depois, na frente, né, lá na frente eu conectei os pontos. Mas, poxa, se eu soubesse disso naquela época, o que eu estava fazendo, o que isso ia afetar outro departamento, a outra área da empresa,
E como que o meu trabalho, junto com esse simples negócio que eu lançava no sistema, essa informação ia para o outro cara da outra área, e ele ia pegar, ele ia fazer determinada coisa, e o resultado daquilo ia ser tal. Eu não tinha a menor ideia disso, entendeu? Isso eu acho que é um problema também de lideranças, que as pessoas às vezes entram para os negócios e começam a fazer trabalhos mecânicos, porque às vezes alguém precisa fazer mesmo, não tem jeito. E só que, cara, assim, se essa pessoa não tiver o mínimo de noção da razão dela estar fazendo aquilo e como aquilo impacta, às vezes, a vida do outro cara, porque às vezes, cara, se você, sei lá, se eu deixar de lançar um negócio lá porque eu tava de saco cheio, eu vou falar, amanhã eu faço isso, não aguento, hoje eu tô, sei lá, só tô digitando código mesmo, amanhã eu faço isso. Porra, às vezes esse amanhã eu arrebentei com a vida do cara lá da outra área, que ele tá puta merda, aquele moleque, ele me xingando, aquele estagiário, safado, não lança os negócios, mas eu não sabia, entendeu? Então eu acho que é necessário você se integrar. Primeiro o líder tem que ter a visão da empresa, de como funciona o mecanismo, depois ele tem que entender onde cada peça se conecta, onde cada pessoa precisa estar envolvida e transmitir, mostrar, né, isso para cada uma delas, para que todas essas pessoas saibam o que o meu trabalho impacta no do outro, que no outro impacta no do outro, do meu, e entender essa engrenagem. Até que se uma dessas engrenagens parar, você tem ali amparo ao redor, porque as pessoas sabem o que está acontecendo, o que está causando aquilo, se elas podem ajudar de alguma forma ou não, né? Não adianta você cobrar senso de colaboração do cara se ele não faz a menor ideia, né, do que tem que ser feito, do porquê que está sendo feito. E eu tenho essa dificuldade no meu negócio quando eu lido com o staff de freelancer de novo, para evento. Porque uma coisa é a minha equipe que está todo dia trabalhando num projeto durante 2, 3, 4 meses, né? E, enfim, porque a gente vai entregar um evento e tal, tá, todo mundo ali está alinhado. Agora, o cara que chega na semana para poder trabalhar, às vezes, de freela, num credenciamento e tal, num staff temporário, para esse cara se integrar naquele projeto e tal, exige um trabalho nosso que eu também tive que melhorar, que foi a criação do treinamento para o staff, né, que aí está lá alinhado com a minha contratação, que eu falei que eu fiz os processos, que eu escrevi os cargos e tal, e aí depois eu comecei a fazer os treinamentos antes dos eventos, porque aí eu começava por mais que não fosse uma mega integração, pelo menos o essencial ali era integrado, era passado para a equipe, eles sabiam, e eu faço questão que o cara eu não separo o treinamento, eu faço questão de treinar todo mundo junto, para todo mundo ver o que a outra área está fazendo, entendeu? Às vezes, o cara está perdendo meu tempo, no meu trabalho é só isso aqui, o treinamento do outro lá, ele podia fazer no outro horário que eu nem ia ver. Mas não, eu quero que ele veja, para ele entender o mecanismo, né? E quando é algo muito específico, muito grande, eu até divido, mas no máximo em 2 partes, entendeu? Mas no geral eu gosto que as pessoas vejam o treinamento das outras também, porque traz essa noção da máquina, do mecanismo, como que a engrenagem funciona. Muito bom, muito bom. Você já foi direto ao nosso terceiro ponto, né? Que é o Job Rotation, aí, que é as pessoas entender o que acontece antes delas e o que acontece depois delas. Então, assim, eu estou executando uma tarefa e não chegou para mim esse dado, eu entender o porquê que esse dado não chegou, é muito interessante, porque eu não vou me frustrar, eu não vou entender que a pessoa que deveria passar aquele dado para mim, ela não quis fazer, ela teve algum problema, ela está, sei lá, magoada, ela não quer trabalhar, enfim. Você entender, olha, quando você não recebe esse dado, é porque acontece isso, isso e isso. Então, quando você não passa esse dado, a pessoa que vai receber esse dado que você está passando, a pessoa entender que você não passou esse dado, que você não deu essa informação, porque ela teve um problema X, Y, Z aqui, enfim. Então, assim, esse terceiro pilar, você já explicou ele completamente por inteiro, que é você, com prática, né, o que eu acho que é excelente para nós aqui, explicar com dados práticos, dados reais, que é o seu caso, com o treinamento com as suas equipes, né? Então, assim, as pessoas entenderem de todo o mecanismo, isso é fundamental. Muitas das vezes, eu já escutei em alguns lugares, não, a minha função é enviar esse documento, a minha função é enviar esse e-mail. Se o e-mail chegou, se o e-mail não chegou, se o e-mail foi para o spam, não me interessa. É impossível um líder, né, de alto desempenho, de alta performance,
performance, imaginar que a equipe dele vai ser de alta performance, vai ser de alto desempenho, se ele não vê esses pequenos detalhes. Porque esses pequenos detalhes desencadeiam grandes problemas. Cara, Né? isso Então, aí, bicho, até te interrompendo, mas é porque sim, sem assim, problema. tu imagina o técnico da seleção brasileira, o Tite, na Copa, nós estamos empatados com a Croácia, né? Tô sonhando aqui. Me vai lá o carinha lá da seleção brasileira, o Neymar, dribla, passa a bola, Thiago Silva sozinho, na cara do gol, sem goleiro. Ele vai e olha, não, eu sou zagueiro, não é minha função, não vou fazer gol, não faço gol. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Como assim, entendeu? Futebol, cara, esporte, essas coisas, é assim, ensina muito. os caras colaboram, é equipe, cara, é colaboração, não tem dessa, entendeu? Ele vai fazer o gol porque não é a função dele, mas eles estão trabalhando naquele objetivo comum, que é fazer gol para ganhar o jogo. Então, se foi essa oportunidade que pintou, e o Neymar também não vai ir lá e vai xingar, você fez gol, esse era para eu fazer, que é a minha função, não é a sua, né? Então, e não adianta, o técnico não vai entrar para bater pênalti, né? Então ele não pode. Mas no treinamento, provavelmente, eu espero, se ele for um bom líder, que ele bata muitos pênaltis para os jogadores verem. Né? Não é ele falar, né? Apontar o dedo, ele tem que mostrar. Sim. Mas a equipe, cara, ela tem que estar envolvida nesse objetivo comum para que mesmo que não seja, às vezes, o papel da pessoa, elas consigam unir força, dar as mãos e fazer o que tem que ser feito em benefício da empresa. E quem vai desenvolver, quem vai dar esse exemplo é a liderança. Porque, às vezes, é perigoso até você observar que tem líder que não permite, às vezes, que trava a equipe desse tipo de comportamento colaborativo, criativo, que possa desenvolver. Né? Tem líder que está sempre brecando isso. Então, às vezes, a pessoa ela fica intimidada e ela, às vezes, deixa de fazer mesmo porque ela fica com medo. Né? Enfim, o ambiente não é propício para isso. Né? Então, eu acho que essa parte do job rotation, cara, ela é fundamental e não necessariamente a pessoa tem que ser especialista. Não estou dizendo que a equipe inteira tem que trabalhar na outra área e o cara tem que ser especialista da outra área. Ah, não, mas eu não sou, sei lá, eu não vou trabalhar no marketing sendo que eu sou engenheiro. Não tem a menor, eu não sou especialista. Não, não é. Mas você vai entender o que os caras fazem lá, porque o papel deles é importante para poder divulgar a tua genialidade de engenharia aí. Né? Porque não adianta, o Steve Jobs lá fez o computador, o iPod na época, né? Depois o iPhone, mas sem o marketing, a engenharia não ia adiantar nada. Então, não é que o cara é engenheiro que ele vai chegar no outra área e não vai compreender o papel da outra área, né? Exatamente, cara. Eu acho que é uma aliança de todos os setores. Então, você entender, o ponto aqui não é, igual você falou, não é ser especialista no assunto, mas entender o que é a sua função, o que você faz, né? Das suas tarefas que você executa, o que isso vai impactar lá na frente no setor que vai receber, o seu cliente, vamos dizer assim, né, vai receber e o que você recebe também. A pessoa entender o que você precisa, né, isso, cara, resolve muito problema dentro de empresa, dentro de negócio. Você entender, de fato, o que a outra pessoa precisa. Muitas vezes a gente fica resguardado só falando, aquela pessoa não performa bem, aquela pessoa não executa bem, ela não entrega, mas a gente não entende. Então, eu imagino que o líder de alta performance, né, por isso que a gente está perguntando se esse cara existe. Na minha opinião, ele existe. E ele tem que entender que cada membro da sua equipe, seja 10, 20, 30, 40, poxa, mas como é que eu vou fazer se eu tenho 1000 pessoas? Você vai desenvolver outros líderes de alta performance. É simples. Então, entender cada um, a tarefa que cada um faz e, cara, se propor a ajudar. É estar disponível ali, né? E como que você faz isso? Né? E como que você se propõe a ajudar? Como você se propõe a fazer diferente com essas pessoas? A gente segue para o nosso quarto pilar, já pegando o gancho, que é o feedback, cara. É muito importante. Eu já vi empresas, já vi líderes que os caras não fazem feedbacks, cara. E assim, feedback, quando eu falo, não é para corrigir apenas, não é só para ir lá e meter o fundo porque o cara errou em alguma coisa. Né? Eu sempre imaginei dessa forma. Pô, por que o cara errou?
Eu sempre imagino dessa forma. Por quê? O que eu fiz como líder que ocasionou que esse cara errou? Tem algum erro no processo? Tem alguma coisa que eu deveria ter colocado lá e não ficou claro para ele? Porque se está tudo claro para ele e ele errou, pode ser negligência, né? Ou então realmente a pessoa, foi o que você falou, não é colocar a pessoa errada no lugar errado. Né? Então a visão do líder de alto desempenho tem que ter essa noção. Então o E tem que feedback. entender o alinhamento, né? Sim, então o feedback, ele sendo negativo ou positivo, ele tem que acontecer, né? Hoje, o que se utiliza muito hoje dentro das empresas? Não é aquele feedback, eu já trabalhei em empresas onde que o líder, né, o coordenador, o gerente, ele tem ali os seus feedbacks mensais, é meta dele, ele tem que entrar no sistema e falar, ô Rubens, vem cá, eu tenho que te fazer o seu feedback hoje porque eu tenho que colocar aqui na minha meta, senão eu não cumpro a minha meta. Cara, isso para mim não existe, sacou? Porque o cara ele vai tocar esse negócio com a barriga e realmente, de fato, não vai fazer com que a equipe dele, cada uma das pessoas da equipe dele, se desenvolva. Hoje, o que se utiliza muito é o feedback one-on-one, que é aquele na hora. Aconteceu, você fala na hora. Você não vai esperar. Não, peraí, o feedback do Rubens está marcado para o dia. Hoje é 7, está marcado para o dia 15. Então, dia 15 eu falo com ele. Não, tem que ser na hora. O Rubens executou um mau trabalho agora, por algum motivo, eu falo com ele agora. Ele executou um trabalho positivo agora, eu falo com ele agora. Então, assim, isso vai alimentando cada vez mais e tira aquela rotina de que as pessoas têm que ficar esperando. Opa, semana que vem é meu feedback. E agora? O que eu faço? Então, Isso é uma péssima ideia, cara. Que você cria rotina para fazer isso, o cara já vai esperando pro dia. Ou, sei lá, na véspera do dia ele já tem um trabalho diferente, porque acaba que é aquele momento que vai. A véspera, às vezes, influencia mais do que 4, 5 dias atrás. E é importante lembrar também que assim, esse elogio, quando é na hora que você está falando, é importante que o elogio seja na frente dos outros, da equipe inteira. Excelente. E quando é para puxar a orelha, é melhor se chamar para o cantinho e trocar uma ideia. Mas quando é para exaltar, é na frente da equipe inteira. Tanto para a pessoa se sentir valorizada, quanto para o resto da equipe também entender que, opa, esse cara está performando. O que será que está acontecendo comigo? Será que eu não estou? Por que eu não estou sendo elogiado também? Né? Aí já é mais na malícia, né? Na artimanha do negócio, mas é óbvio que a intenção é fazer com que a pessoa ela se sinta valorizada o tempo inteiro pelo trabalho que ela faz. Né? As pessoas ouvirem, saberem como ela está, é fundamental. Como está a sua atividade profissional é fundamental para ela. E saber escutar também é fundamental. Muitas vezes a gente falou isso aqui alguns minutos antes. Saber ouvir também é fundamental. Então, assim, quando a gente vem, só relembrando aqui os pontos, né? Quando você contrata bem, você integra essa pessoa, você coloca ela a par de todas as suas áreas de interface, que é o job rotation ali, e você tem constantes feedbacks com ela, seja positivo, seja negativo, e de preferência positivo na frente de todos, cara, assim, é um quarto pilar que vai fechando um ciclo, que a gente vai entrar no quinto daqui a pouco, de, assim, de liderança de alta performance e, consequentemente, cara, não tem como dar errado se você seguir esse espaço. Né? O Leandro Carnal fala muito, é igual tomar banho, tem que ser todos os dias. Né? Você até deu o exemplo do Machado, lá da árvore, depois se puder contar pra gente, essa história é legal também. Conto. Então, assim, é todo dia. Todo dia você está estimulando, contratando pessoas boas e contratando certo, né? Integrando essas pessoas de fato e você colocando essa pessoa a par de todas as suas áreas de interface, né? E você está dando feedbacks consistentes, né? Tem que ter uma constância, não pode ser assim, poxa, elogia só no Natal, elogia só porque bateu aquela meta que a gente tanto esperava determinado tempo. Vendas de Natal. Entendeu? Então, assim, conquistou um cliente gigante e vamos só fazer. Não, é constante. É nas pequenas coisas ali, você vai, de certo modo, estimulando cada vez mais que a pessoa trabalha em alta performance e ela começa a entender de fato o que ela está fazendo. E, Rubens, cara, uma coisa que esse quinto pilar, uma coisa que eu levo muito assim comigo, e inclusive esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, eu estou aprendendo muito, né? É o aprendizado, é o desenvolvimento. Né? Um líder de alta performance, ele tem que entender que a equipe dele, o time dele, tem que estar em desenvolvimento sempre. Seja o que for. Seja um curso de Excel, também, né? seja um... Oi? E ele também.
Certamente, certamente. Ele tem que ser o espelho dessa equipe, né? Se ele não demonstra isso, essa vontade de crescer e de desenvolver, certamente ele não vai querer isso para a equipe dele. Então, assim, o cara ele tem que estar sempre pensando, seja uma palestra de gestão de pessoas, seja uma palestra de gestão de RH, seja alguma coisa, a pessoa tem que estar sempre se desenvolvendo. Porque eu acredito que tudo que a gente aprende, cara, em algum momento você vai utilizar aquilo. E você ter pessoas que estão aprendendo constantemente dentro da sua equipe, em algum momento ela vai precisar, porque eu penso o seguinte, não só o líder também, pensando em equipes de alta performance, não só o líder tem que trazer solução, né? A equipe também, as pessoas também desse time de alta performance, eles também podem trazer solução. Então, como que eles vão diante de um grande problema, diante de um grande pepino que apareceu, vamos dizer assim, no trabalho, como que eles vão se desenvolver? Ele vai ligar para você sempre? Não, ele está sempre em desenvolvimento. Por exemplo, gestão de pessoas, né? É um tema legal para a sua equipe ter em mente, porque vamos falar, por exemplo, uma pessoa que trabalha num setor de almoxarifado, vamos trazer um exemplo. Toda empresa passa por lá. Então, quer dizer que nem todas as pessoas que vão passar por lá vão ser educadas, vão ser carinhosas, vão ser, né, vão exigir carinho, né, outras vão, enfim, você saber lidar com vários tipos de pessoas é interessante, né? Aí tem gestor, né, cara, tem chefes, vamos dizer assim, que falam, não vou gastar dinheiro com isso, eu não vou investir nisso, eu não vou, enfim. É a sua empresa, é o seu negócio. O que a gente tenta mais, o que a gente está tentando aqui de fato, é promover mais a educação empresarial e saber que cada pessoa, igual você falou, inclusive, principalmente o líder, né, tem que estar sempre em desenvolvimento, né? O que você acha desse quinto pilar aí, que a gente fecha esses 5 pilares aí de líderes de alta performance? Cara, eu acho que você falou tudo. Eu acho que cultura é o que a gente tem na parede da nossa empresa. Então, muito disso está relacionado à cultura. Se o líder propaga essa cultura de aprendizado, o quanto ele faz isso por ele e para a equipe, o quanto ele está disposto a desenvolver a equipe. Eu acho que agora encaixa a minha historinha da árvore aí, que você pediu. Sim, vamos lá. Porque muito boa. Essa daí é o seguinte, pra eu dar mérito, né, pro John Maxwell, que eu assisti uma palestra desse cara, e quem não conhece, quer aprender mais sobre liderança, John Maxwell. Leia livro, assista palestra, e tem uma muito específica deles, e se eu não me engano tem no YouTube também, que ela é bem antiga, não tanto, mas ela é antiga, deve ter uns 10 anos, tá? Mas o tema é muito atual. Chama The Rule of Five of Leadership. Seria as 5 regras da liderança. Basicamente, assim, a primeira coisa que eu aprendi com isso, e que está ligado a tanto a questão do desenvolvimento, quanto a todas as etapas anteriores que a gente falou aqui, é que o sucesso do teu negócio e da tua equipe está diretamente relacionado à tua capacidade de liderar. Então, eu vou até fazer o exemplo que ele dá na palestra, que ele bota a mãozinha assim, ele fica fazendo assim, ó, batendo, falando assim, ó, se você é esse líder aqui, o teu negócio, a tua equipe vai ficar até aqui, ó, ela não vai passar. Então, se você é um líder nota 5, teu negócio é 4 para baixo. Se você se desenvolve e vira um líder nota 7, o teu negócio passa a ser 6 para baixo. Se você vira um líder nota 10, o seu negócio passa a ser 9 para baixo. O seu negócio é a tua equipe. E o que é mais importante que dessa situação, e eu já vou chegar na árvore, é que ele falou o seguinte, nenhuma pessoa nota 8 segue um líder nota 4, nota 5, nota 6, nota 7. Então, se você é um líder nota 4, nenhum nota 9 vai te seguir. Então, esse é o primeiro ponto, assim, é a primeira paulada, sabe? Falei, tava na cara mesmo. Então, assim, não adianta você querer ter gente foda com você se você não for foda também. Então, desenvolva para você atrair pessoas
boas, né? E que você tenha pessoas competentes com você, mas para elas te seguirem, primeira coisa, você tem que ser um líder nota 10. Se você quer pessoas nota 10 na sua equipe. Se você for um líder nota 4, é daí para baixo. Seu teto é esse. O seu negócio vai ser nota 4, as pessoas que trabalham com você vão ser nota 4 para baixo. E aí ele fala o seguinte, o líder ele tem que saber para onde ele está indo, né? Então, ninguém vai seguir você se nem você sabe para onde você está indo. E isso está muito ligado com todos os negócios. Porque lá na contratação, lá atrás, a gente falou que tem que ter uma visão das áreas para você entender quem se encaixa em quê. Depois a integração. Você tem que saber exatamente o que você quer para o seu negócio, para a tua equipe, para onde você está indo, como que funciona a máquina. É a única forma. Senão ninguém vai te seguir, cara. Fala, pô, o cara não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Por que eu vou andar atrás dele? Né? E aí o negócio da árvore é o seguinte, ele faz uma analogia muito interessante, que é o seguinte, se você pega um machado e no quintal da tua casa tem uma árvore, e aí você pega um machado e todo dia você dá 5 pauladas na árvore. Pá, 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 5 vezes. Não é 3, não é 4, não é 6, não é 7, é 5. Mas é todo dia. Aí ele fica até brincando assim, mas o que você fala todo dia? Eu falo, todo dia. Mas mesmo no Natal, todo dia. E se eu tiver doente? É todo dia. 5 pauladas com machado. Pá, pá. O que vai acontecer com essa árvore? Vou até deixar a galera dar uma refletida aí. Todo dia, 5 marretadas lá com machado na árvore. Vai chegar uma hora que ela vai cair. Todo mundo comigo? Faz sentido? Beleza. O quanto tempo demora para essa árvore cair depende do tamanho da árvore. Se for uma árvore muito grande, vai demorar mais. Se for uma árvore menorzinha, vai ser mais rápido. Mas se todo dia você der 5 machadadas lá, vai chegar uma hora que ela vai cair. E aí ele fala, find your tree, né? Encontre tua árvore, que é o teu propósito, teu objetivo. E aí, todo dia, você vai fazer aquelas 5 coisinhas, que são as 5 machadadas, para você chegar no seu objetivo. E aí, a pessoa que quer emagrecer, ela tem a listinha dela lá todo dia. Vou treinar, vou comer tantas calorias no meu limite, vou fazer tal coisa. O cara que quer ser líder, né, que é o caso da palestra dele, é sobre liderança, ele vai desenvolvendo as 5 machadadas da analogia dele, né? E a primeira delas é você liderar a si mesmo. E aí é o que está ligado a você saber para onde você está indo. É como você lida com a sua própria consistência também. Porque as pessoas não vão te seguir se você não souber para onde você está indo, se você não for exemplo. A segunda, né? Lidere a si mesmo. Depois, adicione valor às pessoas, que também está relacionado ao desenvolvimento, né? Por quê? Porque o líder de verdade, ele primeiro coloca a equipe dele na frente. Ele ajuda as pessoas a conquistarem o objetivo delas, o que elas querem, e não o que ele quer para ele. Ao ajudar as pessoas a atingirem os objetivos delas, o resultado disso todo vai ser benéfico para todo mundo e, consequentemente, ele vai conquistar o objetivo dele também. Mas as pessoas, o time vem na frente. Então, lidere a si mesmo, adicione valor às pessoas. E aí o item 3 e 4 é estude liderança e pratique liderança. Então, todo dia estuda um pouquinho sobre liderança e todo dia pratica a liderança. E aí é onde que ele fala a questão do exemplo. As pessoas, elas não querem ver você fazendo. Quer dizer, elas não querem ver você falando. Elas querem ver você fazendo. Então, uma coisa que foi muito forte para mim é que ele falou, as pessoas não seguem seu dedo, né? Quando o cara aponta, faz isso, faz aquilo, faz lá. Elas seguem você. E nenhum líder leva
as pessoas para um lugar, nenhum líder manda as pessoas irem para um lugar em que ele nunca teve antes. E essa foi a segunda porrada que eu tomei. E nenhum líder competente de alta performance aponta o dedo e manda a equipe dele, bota a equipe dele para ir para um negócio, para um lugar onde ele nunca teve antes. E isso é sobre estudar e praticar. E o último item, estamos resumindo, lidere a si mesmo, adicione valor às pessoas, estude liderança, pratique liderança. E o último item é o intentionally grow, né? Cresça intencionalmente, que é o desenvolvimento. Coincidentemente, é o item 5 aqui também que a gente está falando, que é você como líder e a sua equipe tá o tempo todo em ambiente que está te desafiando, em ambiente em que as pessoas ao seu redor estão te encorajando, em ambiente em que você talvez seja o último da turma, sabe? Porque é a forma que você tem para crescer. E quem pratica esporte, ou já praticou esporte, mesmo que de forma amadora, sabe o que é isso? Aquele treinador malaco que vai lá e pega o menino lá do infantil e bota para treinar com os marmanjos. E aí, em pouco tempo, aquele moleque tá uma máquina, porque ele é o último da turma, cara. Ele desenvolve, ele cresce. Então, você fazer parte de ambiente desafiador, em ambiente que você está ao redor de gente competente, melhor do que você, e que te encoraja, isso é fundamental, e que te desafia o tempo todo, te tira da zona de conforto. E até uma coisa assim, uma das formas de você saber que você está saindo da zona de conforto é você sentir o frio na barriga e medo, cara. Você está com frio na barriga, está com um pouco de medo, é sinal que você está saindo da zona de conforto. E você fazer parte desse tipo de ambiente, você vai estar crescendo, e o crescendo intencionalmente é muito bom quando ele fala isso, porque não é você, eu estou crescendo intencionalmente, né? Eu escolhi fazer isso, né? Então, a analogia da árvore é muito boa, porque se você todo dia fizer essas 5 coisinhas, você vai ser um líder melhor. Mas se seu objetivo é ser outra coisa, se você todo dia fizer aquelas 5 coisinhas, né? Eu quero ser programador. Então, quais são as minhas 5 machadadas lá na minha árvore, que é ser programador? Eu vou estudar Python, eu vou fazer tal coisa, sei lá, eu vou praticar o código todo dia. Mas tô doente, todo dia. Mas é Natal, todo dia. E aí você vai crescer, porque a consistência, ela que te traz esse resultado, porque você fazer um pouquinho todo dia é melhor do que muito de vez em quando. E esse é o motivo pelo qual ele fala que não é 30 marretadas na árvore, é 5, mas é todo dia, porque todo dia você fizer aquilo de forma consistente, você vai ter resultado. Não adianta você chegar lá, 30, 50 de uma vezada só, e depois você não vai. Não é sustentável. Não, é melhor um pouquinho do que muito de vez em quando. É aquela questão, a academia é um excelente exemplo disso, né? Da galera que chega frenético e tem um outro que tá lá devagarinho, mas tá todo dia. Tá todo dia. E a consistência traz esse resultado. Muito bom exemplo que você trouxe. E assim, aquela questão, né, cara? Ou você cresce ou você dá desculpa. Tem gente que prefere dar desculpa. E para crescer, cara, uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, cara, crescer dói. Crescer dói. Tem um exemplo muito legal que, cara, uma criança, né, uma criança quando tá ali dentro da barriguinha da mãe, cara, ela tem tudo ali, ela tem a temperatura ideal, ela tem a alimentação ideal, ela não tem ruído, ela não tem luz, ela não tem iluminação, ela tá, né, no melhor ambiente que ela podia estar. E quando ela nasce, cara, é tudo novo para ela, né? Só que, e ela chora, ela é luz no rosto, é ouvido, é barulho, uma pessoa te apertando, ela nunca tinha ninguém encostado nela. Então, assim, crescer dói, né? Crescer, e aí depois vai aprender a andar, cai várias vezes, né? Então, esse exemplo que você traz, isso tudo que você falou da árvore, o exemplo da árvore, cara, isso aí é uma grande verdade. Pô, o que vai fazer, o que vai derrubar a sua árvore? O que vai fazer com que sua árvore caia antes ou demore mais tempo? É o tamanho da árvore, né? A gente pode trazer aqui pelo tamanho do seu sonho, né? Então, se eu quero estudar em Harvard, pode demorar um pouco mais? Pode, mas é todo dia. O que eu preciso para estudar em Harvard? É isso, é machadada.
Machadada, 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 machadada. Então, assim, o líder, ele tendo isso em mente, ele trabalhando essa analogia que você traz da árvore, né, da machadada, com a sua equipe o tempo todo, cara, igual eu falei, não tem como dar errado. Né? Um atleta de alta performance, todo dia o cara está treinando, todo dia ele está fazendo a mesma coisa, todo dia ele está descobrindo algo novo que vai fazer ele chegar mais rápido, que vai fazer ele correr mais rápido, que vai fazer ele nadar mais rápido, que vai fazer ele jogar melhor. Né? A gente tem vários exemplos aí de Ayrton Senna, que chegava muito antes no autódromo e saía muito tempo depois, o Pelé chegava 2 horas antes para treinar. Então, assim... Michael Jordan, né? Michael Jordan, exatamente. Então, assim, cara, é fazer de fato o que precisa ser feito. A gente falou isso, né? Tem gente que confunde, porque assim, às vezes o cara acha, mas o cara era bitolado e tal. Não, não é isso, cara. Ele traçou uma meta para ele, entendeu? Eu quero fazer. Não, ele não tinha um chefe. Ninguém, o dono da equipe não estava obrigando o Senna lá, o dono do Chicago Bulls não estava obrigando o Michael Jordan a ficar arremessando bola depois do treino. Só que enquanto tinha gente que ia lá fazer outras coisas, ele pôs na cabeça dele que ele queria fazer isso. Ele traçou para ele. Aquilo fazia parte da listinha dele de 5 atividades que ele ia fazer para poder derrubar a árvore dele, entendeu? E cada um vai ter a sua. Você deu o exemplo de Harvard aí, às vezes é uma pessoa que não fala inglês, ela vai, na lista dela vai estar lá, eu preciso aprender inglês, eu preciso de um visto de estudante, eu preciso juntar dinheiro. Então já são 3 coisas. Então todo dia esse cara vai deixar de comer um negocinho que ele comprava lá e vai pôr no cofrinho para ele juntar dinheiro. Todo dia ele vai assistir 1 hora de aula de inglês. Todo dia ele vai fazer lá vai pegar todas as tarefas que ele tem que fazer para tirar o visto, vai dividir e todo dia ele vai fazer uma. Mas aí é um negócio. Aí vai chegar num determinado tempo, às vezes 1 mês, 1 ano. Se você olhar para trás, cara, e falar, caraca, bicho, todo dia eu fiz um pouquinho, olha só onde eu tô, né? E olha só o que eu concluí. E eu lembro que na minha faculdade eu enrolei um tempasso para entregar o TCC. Porra, muito tempo mesmo. Fiquei lá, tinha agência experimental, não sei o quê, depois pro TCC eu fiquei enrolando. Aí chegou no limite, tipo assim, eu tinha lá um prazo e aquele prazo eu tinha que entregar, senão eu ia perder meu diploma, eu ia ter que fazer o negócio de novo. Eu falei, tá bom, vamos fazer esse negócio aqui. Aí tá, o que eu tenho que fazer? É tantas páginas, é tanto não sei o quê. Aí beleza, eu tenho esse timer aqui, ó, tá ficando na minha mesa até hoje. Eu tenho esse tomatinho aqui, que é o Pomodoro, né, que eles falam. Todo dia eu falei, vou fazer 1 hora desse TCC por dia. Aí eu marcava aqui, 1 hora. Punha lá e ficava. Aí ficava ele. Na hora que ele apitava, cara, eu falei, tá bom, acabou. Deu 1 hora, parei. Não vou ficar mais, porque senão eu vou desgastar e amanhã eu vou ficar com preguiça de fazer. É isso, a real é essa. Vou ficar de saco cheio, amanhã eu vou começar a enrolar. Deu 1 hora, parei. Onde eu tava, eu parava. Mas no outro dia eu chegava. Meu irmão, em 7 dias eu concluí o TCC, que eu fiquei mais de 2 anos enrolando pra fazer. Mas eu fiz um pouquinho todo dia. Sacou? Não é nada demais disso. Tudo bem, eu tava pressionado porque eu me coloquei naquela situação. Mas assim, se eu tivesse feito isso antes, de forma leve, 2 anos que eu fiquei enrolando, entendeu? Em 2 anos eu não fazia 1 página por dia, eu fazia, sei lá, 1 parágrafo, 1 linha por dia, entendeu? Se eu tivesse feito desse jeito, ia ser muito suave. Então acho que falta pra gente isso, que a gente fica com pressa, sabe? A gente quer as coisas muito na hora, e aí quer ir com intensidade tudo de uma vez e não aguenta. Se a gente conseguir ter essa noção de paciência, às vezes, e fazer esse pouquinho, e saber que daqui, por mais que demore 1 mês, 3 meses, 6 meses, vai chegar lá, e quando chegar lá, você vai olhar para trás e falar, você vai lembrar, cara, de cada dia que você fez um pouquinho, e você vai ver o resultado do negócio pronto, você vai falar, porra, muito foda, eu vou fazer esse negócio para tudo agora na minha vida, sabe? Esse negócio que esse cara ensinou é genial. Para mim foi bem marcante, por isso que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Legal. E o tempo, Rubens, o tempo vai passar de qualquer jeito, né, cara? Não adianta. O tempo vai passar de qualquer jeito. Então, assim, eu já escutei, poxa, eu vou fazer uma faculdade que dura 5 anos, nossa, em 5 anos eu trabalho. Cara, 5 anos vai passar. E aí acontece muito, muito. Poxa, se eu tivesse começado há 5 anos atrás, poxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse aceitado aquele convite da live lá, poxa, se eu tivesse ido naquele evento, tipo assim, cara, o momento de fazer é agora. O momento de fazer bem feito é agora. Então, assim, eu acho que esses 5 pilares que a gente trouxe aqui hoje tomara que tenha plantado aí uma sementinha na cabeça de alguém, né? Para que a pessoa busque sempre a evolução, busque sempre dar a machadada ali na sua árvore, busque sempre tomar o seu banho ali todos os dias, né? Igual o Karnal fala. Enfim, essa é a nossa sacada. Infelizmente, o nosso tempo está encerrando aqui no Instagram,
A gente vai Quer ter deixar alguém desligar. fazer alguma pergunta, será? Será que alguém mandou Cara, eu tenho alguma coisa? Porque eu nem olhei. 17 segundos. Eu tenho 17 segundos Ah, é? agora. Mas a galera pode seguir a gente no Insta, pode mandar mensagem lá também no direct que a gente vai responder lá agora. Perfeito? Beleza, então.